De volta, nobres alunos, para a terceira parte, agora da aula da tarde, pelo CEPEP, nossa disciplina Ética e Cidadania, ou Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil, aqui, Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. E nós passamos uma atividade para vocês relacionada com assédio no ambiente de trabalho, e os colegas estavam contribuindo com as suas participações. E eu pergunto, alguém mais deseja falar sobre situações dessa natureza e pontuar aqui nas atividades? Alguns colegas ainda vão entrar, né? Mas, enquanto isso, nós vamos dar prosseguimento. Nobres alunos, na quinta-feira passada, o professor Diego Felipe fez um convite para vocês participarem, alguns de vocês participarem do programa Lance Técnico, e naquela oportunidade vocês conheceram o presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? Conselho esse que representa vocês, a categoria de vocês também, dos eletrotécnicos também, certo? E, na oportunidade, nós tivemos também a presença do presidente do sindicato, dos técnicos, né? Foi um momento muito rico, né? Ampla participação aí do professor Antônio Castro, coordenador-geral. Eu estive presente também. Enfim, alguns de vocês puderam participar, pelo menos de alguns momentos. Eu até sugiro depois que vocês procurem essa gravação pertinente a esse programa chamado Lance Técnico, lá no YouTube. Se você digitar Lance Técnico, certamente vai aparecer. E naquela oportunidade, dentre outras coisas, foi falado do conselho dos técnicos, das atribuições dos técnicos, da busca de melhorias, de direitos e situações que abrangem o técnico, não é? E, na oportunidade, também, nós chegamos a comentar a respeito de ética ou de ética profissional, de códigos que podem vir a ser utilizados, ou que são utilizados pelos profissionais. Quais são, por exemplo, as orientações legais, né? E aí, aqui eu venho exibir para vocês um documento que ele é oficial, que ele é formal, que se trata do Código de Ética Profissional do Técnico Industrial, certo? Que se aplica também ao eletrotécnico. Esse documento você pode encontrar em PDF com facilidade no Google, você pode baixar, certo? Mas aqui está uma resolução que ela é relativamente recente, ela é de 2018, e isso sim é algo recente, porque o Conselho dos Técnicos que representa vocês na atualidade, ele é mais recente. E aqui eu posso ver várias atribuições pertinentes aos técnicos que também são utilizadas para o eletrotécnico. Então, o documento que é oficial, certo? Vocês podem aqui acompanhar e podem acompanhar também algumas normativas e algumas orientações em alguns artigos que dizem respeito a princípios éticos ou aquilo que se espera de um eletrotécnico, ou de um técnico industrial, ou de um profissional da área técnica. Então, eu tenho aqui alguns princípios. Não precisa você memorizar esses princípios, mas é importante você, com o tempo, conhecer, né? Você não precisa decorar agora, né? Memorizar agora, mas você pode assimilar, aprender com o tempo e para os próximos momentos. Então, dentre outras coisas, se pontua que a prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos, aos quais o profissional deve pautar sua conduta. Do objetivo da profissão. A profissão é bem social da humanidade, e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. Da natureza da profissão. A profissão é bem cultural da humanidade, construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos, científicos e pela criação artística,
manifestando-se pela prática tecnológica colocada a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. Da honradez da profissão. A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. Da eficácia profissional. A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos. Do relacionamento profissional. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição. Da intervenção profissional sobre o meio. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Da liberdade e segurança profissionais. A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo. Então, é claro que nós estamos vendo rapidamente esse documento, que você não precisa decorar esse documento, mas com o tempo você pode ter acesso a ele, com calma, ler várias vezes e assimilar as práticas éticas ou a conduta ética que se espera de um profissional da área técnica. No caso aqui, um técnico chamado de técnico industrial. Esse é um documento federal, né? E vocês, obviamente, podem adaptá-lo à sua realidade de eletrotécnicos. Aqui se trata também dos deveres da profissão. No exercício da profissão, são deveres do profissional ante o ser humano e seus valores, oferecer seu saber para o bem da humanidade, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, contribuir para a preservação da incolumidade pública, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Dos deveres ante a profissão, identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão, conservar e desenvolver a cultura da profissão, preservar o bom conceito e o apreço social da profissão, desempenhar a sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de realização. Empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido da consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, o que é que deve fazer o profissional? Dispensar um tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. Resguardar o sigilo profissional quanto do interesse de seu cliente ou empregador, salvo havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação. Fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. Atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais. Considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua inobservância. Adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis. Nas relações com os demais profissionais, o que é que deve fazer o técnico? Vamos ver o que ele deve fazer. Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições. Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão. Preservar e defender os direitos profissionais. E ante ao meio, o que ele deve fazer? Orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável,
considerar as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental. Ok. E das condutas vedadas, ou seja, das condutas que são proibidas ao profissional técnico. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional, ou proibidas, ante ao ser humano e aos seus valores. Descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício. Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. Prestar de má-fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais. Isso é proibido. E ante a profissão, que é proibido aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para as quais não tenha efetiva qualificação. Se você não sabe fazer, se você não tem condições de fazer, não deve aceitar aquela tarefa. O que é que você também não deve fazer? Utilizar indevida ou abusivamente o privilégio de exclusividade de direito profissional. Omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional. Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, o que também é proibido. Formular proposta de salários com valor vil. Apresentar propostas de honorários com valores vis, extorsivos, ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos. Usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação. É proibido. Suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. O que é vedado também, o que é proibido também nas relações com os demais profissionais. Intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal. Referir-se preconceituosamente a outro profissional. Agir de forma discriminatória em detrimento de outro profissional. Atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional. E ante ao meio, o que é proibido? Prestar de má-fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural. Bom, lembrem-se, não precisam decorar essas informações, mas com o tempo vocês vão assimilar, porque vão ler muitas vezes esse documento. Dos direitos. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes à profissão dos técnicos industriais, suas modalidades e especializações, destacadamente a livre associação e organização em corporações profissionais, ao gozo da exclusividade do exercício profissional, ao reconhecimento legal, à representação institucional. São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos profissionais facultados para o pleno exercício de sua profissão, destacadamente a liberdade de escolha de especialização, a liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão, ao uso do título profissional, a exclusividade do ato de ofício a que se dedicar, a justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de complexidade, risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa, ao provimento de meios e condições de trabalho digno, eficaz e seguro, a recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa,
quando julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoais. A proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho. A proteção da propriedade intelectual sobre sua criação. A competição honesta no mercado de trabalho. A liberdade de associar-se a corporações profissionais. A propriedade de seu acervo técnico profissional. No caso da infração ética, constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem, ou seja, de outras pessoas. Bom, como eu disse, não precisa você decorar essas informações. Eu sei que é difícil, no primeiro momento, memorizar tudo isso. Por isso, o que eu apresento para vocês é uma resolução chamada de número 2, de 23 de junho de 2008, que trata do Código de Ética Profissional do Técnico Industrial e das outras providências. Esse documento, que pode ser facilmente encontrado em PDF, é algo que você pode examinar com cuidado, mas que eu não vou cobrar, por assim dizer, que você já tenha o conhecimento dele. É algo que você pode utilizar na prática da sua profissão e para que você tenha ciência de direitos e deveres inerentes ao profissional da área técnica. O Roberto Lucena está levantando aqui a mão. Pode falar, Roberto. Ele falou nos comentários que o áudio dele está baixo, professor. O áudio dele está baixo, o de vocês está? Quem está com áudio comum, é normal, tranquilo, faça um sinal de legal. Pronto, então, quando isso acontece, é porque o problema é no seu aparelho, né? No seu computador, certo? Roberto Lucena pode ajustar, então, o seu equipamento, e se tiver dificuldade de se comunicar, pode usar o bate-papo como ele usou, né? Meu áudio está baixo, mas aí, de fato, é um problema no seu equipamento, porque quando os colegas apontam que está tudo ok, a grande maioria é porque está na transmissão, tá certo? Mas se você tiver dúvidas, Roberto, e quiser participar de alguma forma, você pode escrever no chat. Existem outras formas de você participar aqui com a gente. E querendo falar, pode abrir o seu microfone e perguntar, tá certo? Alguém deseja fazer algum comentário sobre o documento que eu acabei de ler para vocês? Bom, de antemão, o importante é saber sobre a sua existência, né? E com o tempo procurar assimilar. Eu não vou cobrar isso diretamente de vocês. O que vou cobrar são os conceitos que nós temos trazido até então. Joia? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma pausa de 10 minutos e, na sequência, voltamos aos nossos conteúdos e à última atividade que ainda vai ser passada hoje. Tá joia? Então, daqui até 10 minutos.